E assim, essa conversa com a Tati surgiu de muitas pesquisas que eu estava fazendo com a coordenação do SIGS e sempre nós caímos em um ponto que era neuro, simplesmente dentro da nossas pesquisas sobre neurodivergência, muitas vezes aparecia em alguns cantos que bipolaridade poderia ser um tipo de neurodivergência. Então, por que não convidar essa nossa pesquisadora fantástica para a gente bater esse bate-papo? Mas primeiro, eu queria agradecer imensamente a Tati no final do ano. Tá todo mundo muito cansado de estar aqui. E que ela agora tem o dom da palavra com nossa primeira pergunta de Tati, o que é bipolaridade? E aí, Igor, valeu por ter começado com uma pergunta um pouco mais fácil. Achei que você já ia começar com a colocando a faca na caveira e eu já tava com medo de como é que eu ia começar a te responder acerca de se é uma neurodivergência ou não. O Tudo que é bem. transtorno bipolar, né? Quando a gente fala do transtorno bipolar, muito curioso, eu tava outro dia no carro com uma amiga minha, indo para um noivado. Será que foi isso? E aí ela me falou, tá, que bom que você tá trabalhando com transtorno bipolar, porque transtorno bipolar não é quando a pessoa fica mudando de opinião o tempo todo. Eu ouvi isso esses dias e eu fiquei chocada, é uma coisa séria. E aí eu falei, sim, é uma coisa super séria, é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno é, psiquiátrico super grave, crônico. Então, deixa eu descrever pra vocês basicamente o que é, porque aí eu acho que a gente sai todo mundo na mesma página, né? A gente parte do pressuposto de que a gente sabe, é, de que a gente tá saindo de uma linha de base em comum. Então, o transtorno do humor bipolar é um transtorno do humor, como o próprio nome diz. E aí, quando a gente pensa em transtornos do humor, a gente vai pensar, por exemplo, na depressão. E aí você me fala, Tati, mas tá bom, qual que é a diferença, então, de um transtorno do humor, um transtorno depressivo maior e um transtorno bipolar? Quando a gente olha para o transtorno do humor bipolar, é, ele foi descoberto, ou primeiro caracterizado por Kraepelin, há um tempão atrás, eu não vou saber falar exatamente quantas décadas atrás, mas a gente falava de um transtorno maníaco-depressivo. Por quê? Porque a gente via uma oscilação do humor desses pacientes entre os polos de mania, de euforia, então um polo em que o humor e a energia estavam elevados, e um polo de depressão, em que havia um rebaixamento do nível de energia, do humor, das características do humor. E aí o que, que eles foram percebendo era que esses pacientes eles oscilavam entre os dois polos. E aí você vai me falar, Tati, como é que são essas oscilações? É aquela pessoa que acorda de manhã e tá super de bom humor e eufórico, e aí ao meio-dia tá super de mau humor, e aí chega 2 da tarde a pessoa já tá feliz de novo, e 3 da tarde ela já brigou com 3 pessoas, e 5 da tarde ele tá chorando. Se você me contar de um caso assim, eu vou pedir pra gente olhar para uma questão de desregulação emocional antes da gente olhar para um transtorno do humor, apesar de que a gente pode olhar para a ciclotimia como uma alteração do humor que cicla um pouco mais rápido, né, dentro do transtorno do humor bipolar. Mas então, quando a gente pensa no transtorno do humor bipolar, eu vou pensar num indivíduo que ele vai passar por momentos e períodos e episódios depressivos e vai passar também por períodos de elevação do humor. A gente costuma dividir o transtorno bipolar principalmente em dois principais subtipos, que a gente vai chamar de tipo um e tipo 2. No tipo um ele é caracterizado, é o transtorno bipolar que você vai ver nos filmes, que você vai ver nos livros, ele é o mais característico, né? O mais estereotipado, em que você vai ter um episódio de mania, que é aquela mania hiper eufórica, que a pessoa tá com um humor super elevado, a gente vê às vezes presença de psicose, então é, alucinações, a pessoa acha que fala com Deus, acha que viaja para o passado e para o futuro. A gente vê a presença de psicose, né? Eu acho que, se vocês quiserem, depois eu posso ajudar a definir um quadro psicótico, como ele se dá, mas vai lembrar até traços de esquizofrenia, de tão descolado da realidade que essa psicose pode ser. Mas você vai ver uma elevação muito alta do humor, que vai gerar prejuízos funcionais muito grandes. Então, ou a pessoa junto com essa elevação do humor, tem uma impulsividade muito, muito, muito alta, e aí uma hipersexualidade que ela é muito alta, que ela se coloca em situações de risco, ela sai e fica com várias pessoas, tem um comportamento sexual que é de muito risco para ela e que é muito diferente do normal dela. Ela às vezes fica irritada também, o humor tá elevado, mas ele tá irritável. É uma pessoa que ela vai se colocar em situações de mais perigo, às vezes
perigo financeiro, inclusive, com compras, e é muito elevado, não é uma coisa que é sutil. Então, a gente vê as pessoas nesse período da vida perderem emprego, perderem amigos, separarem do esposo ou da esposa, perderem, cortarem relação com os filhos, terem casos extraconjugais para uma pessoa que isso não era comum. E isso vai definir um período de mania. O período de mania, para ele ser caracterizado um período de mania, se ele tá nessa gravidade, 4 dias é mais do que suficiente. E aí, geralmente, a gente acaba internando esse paciente porque ele é tão grave que ele vai causar um prejuízo funcional na vida dessa pessoa que requer hospitalização. E aí eu me lembro de um caso que a gente viu, é, nem toda mania aguda requer hospitalização, mas a grande maioria acaba precisando até por uma questão de preservação do paciente. Então eu me lembro uma vez lá no HC que a gente estava treinando uma escala e aí veio um paciente da enfermaria que estava numa mania aguda com psicose para a gente entrevistar. E aí fizemos a entrevista e quando o menino foi embora, eu falei pra psiquiatra-chefe, falei, putz, dá tanta dó de ver esse menino internado, né? Porque é dura a internação. E aí ela falou, Tati, é dura, ao mesmo tempo é pra preservar ele. Porque se eu deixo esse menino na faculdade, com os amigos, no meio social dele, falando todas essas coisas, do menino tava falando que ele tinha conversado com o Putin, que o Putin estava contando dos planos dele para ele, e aí que ao mesmo tempo ele sabia o que Netanyahu de Israel estava pensando e o que o Trump pensava, e ele conseguia convocar. Ele falou: se esse menino tá lá fora falando essas coisas, quando ele volta do episódio, o menino tá detonado socialmente. Então, é por uma questão de preservação. Então, quando a gente fala de um episódio de mania, é disso que a gente tá falando, não é de uma coisa é, amena. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que esses episódios eles acontecem, e aí, quando a pessoa melhora desse episódio, tem um rebaixamento do humor muito grande também. Então, não é só que ela vai e fica estável, ela vai provavelmente entrar num episódio de depressão que costuma ser uma depressão grave, e aí vem vários fatores, que são os fatores biológicos do transtorno do humor bipolar, que a gente sabe alguns deles, e tem alguns fatores também que a pessoa olha pra vida e fala: caramba, olha todas as relações que eu queimei, todas as coisas que eu perdi, e isso ajuda a compor também um quadro de depressão que vem. E a gente vê que esses episódios não necessariamente é um depois do outro, então nem sempre que a pessoa tem uma mania, ela tem uma depressão, e depois tem uma mania, e depois tem uma depressão. Às vezes tem episódios períodos de estabilidade, que a gente vai chamar de eutimia, mas de certa forma essa oscilação ocorre. E pra gente chamar dizer que essa pessoa tem transtorno bipolar do tipo 1, basta ela ter tido uma vez na vida um episódio de mania. Então, a gente pode ver pessoas que tiveram uma vez um episódio de mania super grave e depois ficam oscilando entre a eutimia, então tá estável, e tá em episódio de depressão. Essa pessoa continua sendo bipolar, ou continua tendo transtorno bipolar. E eles vão falar: ai, Tati, por que é importante eu falar isso? O que que muda se ela é bipolar ou se ela não é bipolar? E se ela, né, por que que eu tenho que dar esse rótulo? E aí, a resposta é, eu acho que a primeira coisa que eu penso. Só um minuto, gente, que entrou a Cláudia Schiller, eu fiquei meio nervosa. Oi, Cláudia. É, Ela eu já tá acho- aqui há mais ou menos 6 minutos, Tati. nossa, acabou de aparecer a cara dela e me deu tipo, ai meu Deus. Oiê, eu tô aqui finalizando os detalhes de consultório, tô te ouvindo, viu, Tati? Obrigada, gente. Obrigada a todos por estarem aí. Eu fico me sentindo uma Ai, criança é falando muito, de assunto de gente grande. e é muito bom te ouvir. É, por que que é importante a gente saber que essa pessoa tem transtorno bipolar, apesar de que faz 15 anos ela não tem um episódio de mania? Acho que a primeira coisa que eu penso é para pensar na conduta do psiquiatra dela. Então, se a gente for pensar de um ponto de vista medicamentoso, a depender dele ter transtorno bipolar ou não, vai mudar que droga que o psiquiatra vai usar. Então, se a pessoa tem transtorno bipolar, ele vai tomar muito mais cuidado em entrar com uma droga com antidepressivo simples, que pode iniciar um outro quadro de mania. Então, esse é o tipo 1, tá? O tipo 2, as pessoas costumam falar, é um tipo que é mais simples, é mais ameno, é mais fácil, não é tão grave. E ele é diferente, mas a gente sabe que é tão grave quanto, e quando a gente olha para a prevalência de suicídio, ela é até mais prevalente no tipo 2. O tipo 2, o que que caracteriza? São pessoas, de novo, que vão ter oscilações de humor entre os polos de hipomania e depressão, e a diferença é que a hipomania, sim, falando em termos leigos, né? É uma mania que ela é mais branda, que tem sintomas mais leves. Que a pessoa pode conviver. A hipomania, ela rarissimamente requer uma hospitalização. Tem pessoas que em hipomania funcionam muito bem, então vão
vão dizer que se sentem muito produtivas no trabalho, que conseguem produzir muito bem. Eu já atendi uma menina que ela induzia episódios de hipomania no final do ano para conseguir dar conta de todas as demandas. E aí, um dos trabalhos muito grandes com ela era de que, olha, o que acontece quando você sai desse episódio? Eu concordo, você entra na hipomania, você passa um mês, um avião, você dá conta de tudo que você tem para você fazer, você entrega todos os relatórios, você voa no trabalho, mas você percebe que depois você entra num episódio de depressão? E aí o que a gente mais vê no tipo 2 é esses episódios de depressão que eles são recorrentes e eles são cada vez mais graves. E aí, então, basicamente, transtorno bipolar é isso. E aí, quando a gente pensa na parte medicamentosa, o manejo dele com um psiquiatra é importantíssimo. Tem partes que a gente, como psicólogos, a gente não encosta, principalmente na parte da medicação, da estabilização do humor, né? Com lítio ou com outros estabilizadores de humor, tem um ajuste a ser feito nesse sentido. Posso falar mais alguns fatos importantes sobre o transtorno bipolar, Gu, antes da próxima pergunta? Fale. Acho que você já está respondendo outras perguntas. Fale. Tá. Ele é um transtorno gravíssimo de vários pontos de vista, né? Eu acho que se eu penso do ponto de vista funcional, dos prejuízos funcionais que tem na vida dessas pessoas, a primeira coisa que me ocorre é, a gente fez um estudo alguns anos atrás lá no ProMan, usando o banco de dados que a gente tem, tinha mais de 200 participantes, foi um estudo super grande, a gente estava olhando para funcionalidade e para qualidade de vida. O que que é funcionalidade, né? Quanto que essa pessoa consegue viver sozinha, consegue manter um emprego, consegue manter amigos, consegue manter uma família, consegue manter uma rotina, consegue ser responsável financeiramente por si mesmo. E a gente estava olhando para isso. Então, o que que a gente percebe? Que a funcionalidade dessas pessoas ela é prejudicada. Então, para além de ter prejuízos do humor e prejuízos sociais que a gente vê e sofrimento psíquico mesmo nessas pessoas, a gente vê uma parte muito prática também que, que fica machucada e que a gente sabe que as contingências vão se entrelaçando e que uma coisa vai resvalando na outra. E a percepção dessas pessoas da qualidade de vida delas também é uma percepção de que é uma qualidade de vida que não tá boa para elas. E aí, quando eu entro na arte, eu entro nessa parte. E aí eu acho que o último ponto que eu queria trazer, contando para vocês de novo sobre a gravidade desse transtorno, é que. Não, primeiro eu quero falar da prevalência, é um transtorno que tem uma prevalência relativamente grande, eu acho, na população global. Acho que o último estudo que saiu mostra que é uma prevalência entre 1,5% e 2,4%, que é uma prevalência bem grande, e a gente sabe que é o transtorno com maior morte por suicídio de todos. Assim, mais do que a esquizofrenia saiu no último estudo epidemiológico. Isso conta pra gente que tem algo de saúde pública e de saúde mental muito importante para ser olhado, né, nessa população. É uma coisa que é muito importante também de dizer que quando, muitas vezes, a gente, quando vai estudar, eu acho que é um dos poucos transtornos que é considerado graves, tão graves quanto a esquizofrenia, porque também faz Ah, a pessoa precisar ser, às vezes, continuamente internada, e que muitas vezes a gente não encontra em outros tipos de transtornos como a gente encontra no transtorno bipolar. E, entendi. gente, depois dessa introdução fantástica, eu queria pegar um gancho para a gente começar a introduzir a ACT, por que pensar, ou pontos de conexão com neurodivergência, que é qua- como é que funciona, entre aspas, ou quando nós vamos estudar, Tati, o cérebro de uma pessoa com transtorno bipolar, nós chegamos a encontrar algum tipo de divergência, entre aspas, de um cérebro, entre aspas, normal? A gente consegue perceber isso? Gu, eu vou te pedir, se você quiser saber coisas específicas, eu vou te pedir um minuto para pesquisar, porque eu tenho um estudo em mente que uma amiga que é neurobióloga, que apresenta Vira e Mexe traz. Eu sei que a gente não tem biomarcadores específicos, então, putz, essa região do cérebro acontece exatamente isso, a gente tem essa alteração, exames de imagem já podem mostrar. Inclusive, essa semana mandaram no grupo lá que eu tô do HC dos psiquiatras e estavam falando, tipo, gente, um paciente meu veio perguntar se eu já faço o exame de sangue para identificar transtorno bipolar. E aí eu falei, gente, que isso? Não existe isso. E aí o paciente mandou uma notícia do jornal falando que já tem exames de sangue. E aí o médico tava falando, isso é gravíssimo, porque já foram 3 pacientes que vieram me perguntar e a gente sabe que isso não é verdade. Então, tem alguns estudos de neuroimagem que já mostram, ai,
tá um marcador de inflamação, tem um pouquinho mais inflamado, a substância cinzenta nessa região do cérebro é um pouco mais assim, o hipocampo é um pouco prejudicado, mas são coisas muito sutis que a gente não consegue ainda, através do exame de imagem, falar, é isso, tem esse marcador. Eu acho que a gente tem várias coisas, inclusive, tem alguns estudos que estão mostrando relação entre o transtorno do humor bipolar e a gravidade dos episódios ao longo da vida e a prevalência e o desenvolvimento de transtornos neurodegenerativos na terceira idade, né? Mas as teorias que olham para isso também são teorias de inflamação, né? De quanto que esse cérebro, quando entra em episódios agudos de mania, de hipomania, de depressão, não vai ficando muito inflamado e o cérebro vai se auto-atacando, né? Olha para uma perspectiva meio autoimune das doenças neurodegenerativas. Mas quando você me pergunta se tem algo no cérebro que faz a pessoa ser bipolar e caracteriza, a resposta é que não. Até hoje a gente não encontrou nenhum marcador específico do transtorno bipolar. Isso é Apesar de que fantástico. está sendo estudado. Isso é fantástico. Eu queria passar, então, já para a gente entrar no nosso segundo bloco fantástico, que é a parte de um olhar contextual, de uma forma bem breve. Quando tu disse que ia começar a falar de ACT, eu pensei, como é que hoje nós podemos olhar contextualmente essa perspectiva do transtorno bipolar antes da gente e assim a gente vai cada vez mais caminhando para uma possibilidade de conexão ou desconexão com neurodivergência. Como é que a ACT pode olhar o transtorno bipolar? Tu consegue falar um pouco para a gente? Você tá me perguntando, só para eu entender, como é que eu poderia usar? Como é que a Isso, arte pode ser útil para essa população? isso. Ou se eu posso descrever a partir dos processos da arte o que acontece com essa população? Eu tô indo do ponto que tinha um momento que tu ia falar de ACT pra gente e transtorno bipolar. Então eu Tá, queria que tu seguisse a tua linha do teu raciocínio, que tu disse que tu ia inserir ACT e transtorno bipolar. Então tu tá. consegue inserir agora? Sim. Eu não quero soar repetitiva do que eu falei com os berrecas na sexta-feira, mas da onde surgiu a ideia de estudar arte com transtorno bipolar? Eu fiz um mestrado com transtorno bipolar, estudando regulação emocional. No meio dessa trajetória, eu fui estudar ACT, fiquei obcecada, apaixonada. Minha vida virou um Hexaflex. Eu comecei a ver o mundo nas cores do arco-íris da ACT. E aí, o que eu mais via nas aulas de ACT, eu lembro do Will falando que o objetivo da ACT não era diminuir sintomas. E eu tava, assim, inseridíssima na psiquiatria, e eu pensava, a gente só pensa em sintomas. Ao mesmo tempo, eu tava lá estudos e estudos mostrando a eficácia da ACT, inclusive para diminuição de sintomas, e o foco não era diminuição de sintomas. E aí eu comecei a olhar mais para esses estudos, estudar mais esses estudos, entender um pouquinho mais o que eles estavam querendo fazer e como é que se dava melhor desses sintomas, e aí eu percebi uma coisa maravilhosa, que tudo bem, a ACT tem uma parte que para alguns transtornos ela parece ajudar na diminuição dos sintomas, e a diminuição dos sintomas ajuda em N outras coisas. Beleza, concordo, eu acho que isso ninguém vai querer discutir. Mas a ACT parece melhorar coisas um pouco mais profundas do que isso também, né? Não que isso não seja profundo, isso é muito importante. Às vezes os sintomas são tão debilitantes que a gente não consegue se mexer, né? Mas para além disso, a ACT parece também tocar na funcionalidade, também tocar na qualidade de vida. E aí, quando eu comecei a olhar para valores, para parte do self, eu liguei pro Will e eu falei, Will, a gente precisa fazer uma coisa para juntar uma coisa com outra, porque eu acho que é o que eu vejo que falta para esses pacientes que eu vejo no HC. É um olhar para além, é um olhar quase que guarda-chuva, né? De que eu tô vendo que você tem uma coisa que eu não vou tirar de você, que você vai ter de uma forma ou outra transtorno bipolar para sempre. Tá tudo bem, algumas coisas vão melhorar, outras coisas não vão melhorar. Hoje em dia a gente sabe que é, tratamento padrão ouro medicamentoso, lítio, lamotrigina, quetiapina, um montão de coisa, padrão ouro. Tratamento padrão ouro de terapia. Terapia focada na família, TCC, os dois juntos, ouraço. Taxa de recaída diminui um pouquinho, mas não muito. Taxa de hospitalização diminui um pouquinho, não muito. Qualidade de vida não melhora nada. Então, quanto que a gente está realmente ajudando essa população, né? O quanto que a gente não está só querendo dizer que a gente está ajudando. O que que seria ajudar essa população? E aí eu acho que um pouquinho da busca que eu fui fazer foi onde que eu posso tocar, que eu nem sei se a gente vai conseguir, em termos bem objetivos de pesquisa, elucidar isso, mas qual é a diferença que a arte pode fazer na vida dessas pessoas? Eu acho que a diferença é no sutil, nas entrelinhas,
sabe, na parte de aceitação, de contato com valores, de então como é que eu vivo uma vida que faz sentido eu viver. Eu sempre brinco que quando eu tava preparando para a qualificação, Gu, eu fiz toda uma apresentação bonitona, assim, aí chegou no último slide e eu coloquei, em resumo, o nosso objetivo não é fazer você deixar de ter transtorno bipolar, é fazer você viver uma vida rica, plena, significativa, ainda que com isso. E aí meu orientador, que é um maravilhoso, eu amo ele, mas é um super psiquiatra acadêmico, me olhou e falou, Tati, esse é o resumo de toda a tua apresentação acadêmica? Aí eu falei, ah, é ele. Tati, esse não é o resumo da tua tese, tipo, não é esse o resumo. Eu falei, mas eu acho que é o resumo do que eu quero levar para os pacientes, é o resumo do que eu quero fazer com esse trabalho. Aí ele falou, entendi, é a tua alma de poeta, agora eu quero a alma de cientista. E aí eu acho que é difícil como psicólogos a gente tocar como alma de cientista sem tocar como alma de poeta quando a gente tá tocando pessoas, né, Gon? Sim, e eu concordo totalmente dessa beleza, porque realmente, quando eu convidei a Tati, eu sou uma pessoa que quando eu quero ativar o meu hiperfoco, eu consigo ativar ele de uma forma assim muito destrutiva, que beira um episódio de mania. Então, eu passei um grande pente fino em muita literatura procurando referência em arte para transtorno bipolar. E realmente nós quase não temos Sei. assim tanta referência pelo mundo. Nós temos Uhum, muita coisa para N coisas e tipo, se nós olharmos para outras contextuais, aí que nós encontramos carência mesmo. Se nós olharmos uhum. para a DBT, se nós olharmos para a FAP, se nós olharmos para a TFC, nós é aí que nós encontramos mesmo algumas carências. E uma coisa bem carente dentro dessa perspectiva. Vai, fala, antes de eu passar para a próxima. Eu ia falar que eu acho que é uma característica mais do transtorno bipolar do que carência da literatura da arte, da FAP, da DBT, porque a gente brinca, né, no grupo de pesquisa que o transtorno bipolar está sempre um passo atrás da depressão, da esquizofrenia e da psicose. Então, por exemplo, a gente faz um cálculo do tamanho amostral, né, para ver quantos participantes eu precisaria para demonstrar se a arte realmente é mais eficaz do que a psicoeducação. Eu não tive estudo com transtorno bipolar, ensaio clínico randomizado, que eu pudesse usar. Então a gente foi colher na literatura de depressão, o que que é o mais parecido, né? A gente vai às vezes para depressão, para psicose, para esquizofrenia, para pegar o que é mais parecido. O meu orientador, ele conta, a gente pergunta sempre, por que que você decidiu estudar transtorno bipolar? Ele fala, eu não decidi, eu meio que fui estudar depressão. E aí falaram, Beni, todo mundo já estudou depressão. Você topa começar a olhar para o transtorno bipolar, que não tem ninguém olhando ainda? E, por um lado, é um campo muito rico para explorar. A gente pôde sentar e desenhar um protocolo. É, o Will, eu, a Renata, a Carla, psiquiatra, a Ana Kleiman. É uma oportunidade que, não sei, se eu for falar em depressão, eu nunca que escreveria um protocolo para toque também, nenhuma essas coisas já existem. Por outro lado, a gente está começando, né? Um campo muito incipiente, muito em desenvolvimento. É isso. E aí, por exemplo, quando tu vai me falar desses episódios dessas oscilações de humor, ou de, por exemplo, se induzir a um episódio de hipomania, eu vou começar agora a entrar bem mais, gente, na perspectiva de provavelmente transtorno bipolar não seja um tipo de neurodivergência, talvez a gente não tenha ainda ciência. Oi, Acho que vazou um som. acho que vai fazer um som. Talvez a gente ainda hoje não tenha é, tanta capacidade de afirmar isso, de ter esses biomarcadores, como nós encontramos em casos de, por exemplo, autismo, ou casos de, por exemplo, TDAH. Mas, Uhum, por exemplo, quando você estava falando sobre muitas características do TDA, quer dizer, muitas características do TAB, é muito comum encontrar, por exemplo, pacientes que foram diagnosticados com uma coisa, que muitas vezes eles podem ter sido diagnosticados com um determinado tipo de transtorno, mas que muitas vezes, eu já conversando com alguns psiquiatras, depois de rodar vários e vários e vários transtornos, o psiquiatra diz, na realidade, talvez essa pessoa tenha uma bipolaridade que nunca foi diagnosticada e tratada direito. E aí, vindo para cá, é,
dentro dos teus estudos e da tua experiência, tu já conseguiu ver se existe algum tipo de correlação e comorbidade entre transtornos bipolares e algum tipo de neurodivergência? Sim, eu acho que Pode ir. algumas coisas são importantes falar. O diagnóstico de transtorno bipolar, ele é um diagnóstico complexo e difícil de ser feito, né? Eu acho que um Uhum. último estudo mostrou que leva em média para o paciente médio, tá bom? Estamos pensando na curva normal. Leva em média 9 anos para ter um diagnóstico correto do transtorno bipolar. Então, imagina o sofrimento, primeiro, dessa pessoa, né, que fica transitando entre psiquiatra e psiquiatra, médico e médico, cada um fala uma coisa e ninguém consegue colocar o dedo e falar, é transtorno bipolar, vamos tratar como tal. Então, acho que a primeira coisa é isso, a gente saber que é um diagnóstico complexo mesmo. O diagnóstico diferencial, ele é complexo. Eu acho que quando vocês me trazem a pergunta de é neurodivergência, é hipomania ou é hiperfoco? É TDAH? É irritabilidade do TDAH ou é irritabilidade de um episódio misto? É porque é difícil mesmo, porque é confuso mesmo. E eu acho que, para além de ser confuso, acho que a gente tem que pensar em duas coisas, né? A gente tem que pensar em comorbidade, tá? E, e em sintomas que são. Como é que eu falo? Me fugiu a palavra. Hum, Topograficamente similares, mas funcionalmente diferentes? eu acho que. Eu não chamaria nem de funcionalmente diferentes, né? Porque às vezes é difícil da gente definir a função é, pensando, ai, tá, eu tô mais pensando em se é um sintoma que pertence ao TDAH ou se é um sintoma que pertence ao transtorno bipolar. Então, é isso, eles são tão parecidos topograficamente que é difícil de eu falar. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente olhar assim para as comorbidades, e aí a gente sabe que é, vamos ter comorbidades importantes da área da saúde física, né, do indivíduo no transtorno bipolar. Então, tem uma, acho que é um dos transtornos com uma maior mortalidade precoce por doenças coronárias do coração também, para além. Então, temos uma parte que é essa. Tem outra parte que tem uma comorbidade, por exemplo, com TDAH, que ela é super grande, uma comorbidade com transtornos ansiosos, que ela é super grande. Eu fiquei hoje o dia todo me pensando, eu preciso puxar esses números para levar no podcast, e eu não puxei esses números, mas se vocês depois me derem 5 minutos, eu baixo o artigo que eu tenho aqui no computador e eu falo para vocês esses números, mas é isso. E aí é sobre posição diagnóstica, o que eu queria falar para vocês. Então, uma coisa é uma comorbidade, é eu falar, essa pessoa, ela tem transtorno bipolar, ela também tem TDAH, e aí, como que a gente sabe que não é hipomania e que é um hiperfoco do TDAH? Ou vou complicar mais, como é que a gente sabe que não é um episódio de hiperfoco de uma pessoa que tem autismo, ou se a pessoa pode ter vindo com os dois, ela realmente pode ter os dois. E que Perfeito. aí fica realmente muito mais complicado, a ponto de, por exemplo, eu tenho um caso que, depois de muito tempo discutindo com a psiquiatra, e uma psiquiatra renomada dentro e fora do país, se avaliando de é realmente só autismo com TDAH ou realmente existe uma possibilidade de um TAB aqui. É E que perfeito. só depois da possibilidade. E até casa com o fato de que o remédio que auxiliou ela no tratamento não foram remédios, entre aspas, tradicionais para tratar autismo. Foi simplesmente um remédio que é usado, inclusive, para TAB. E que quando eu coloquei essa variável no jogo, tanto ela como a paciente, elas ficaram olhando assim, olha, se essa variável a gente for realmente avaliar e realmente tiver, mas a gente não vai tratar como se tivesse, mas a gente vai avaliar, esclarece muitas coisas aqui dentro. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar, isso faz muito sentido o que você está falando, Gu, porque é isso, começa a ficar muito confuso, as coisas são parecidas, ao mesmo tempo são diferentes, pode ser isso, pode ser aquilo, como é que eu separo o joio do trigo, né? Como é que eu falo isso é aquilo? Não dá, até quando você me fala mesma topografia, função diferente, não sei. Não sei, eu preciso saber exatamente a função para saber qual que é o diagnóstico, ao mesmo tempo, nesse caso eu preciso saber o diagnóstico, porque o diagnóstico vai mudar a medicação. Se é uma pessoa que é, tem transtorno bipolar, não tá com estabilizador de humor, às vezes eu vou entrar com um estimulante, isso pode é, iniciar um episódio de mania. É muito complexo. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que que é uma comorbidade no transtorno do humor bipolar. Acho que a princípio todo mundo sabe leigamente que é uma comorbidade é quando a gente tem dois transtornos que estão juntos. Então a pessoa tem diabetes e ao mesmo tempo tem uma doença coronária.
tem uma comorbidade entre essas duas doenças. Eu vou ser invadida agora, gente. Quando a gente pensa no transtorno bipolar, como é que eu defino uma comorbidade? Em teoria, quando os sintomas permanecem mesmo quando a pessoa tá em eutimia. Então, putz, eu tô suspeitando que essa pessoa tem hipomania. E ela também tá com hiperfoco. E ela também tá com insônia, e ela também tá aceleradíssimo. Eu vou ter que estabilizar essa hipomania, eu vou ter que levar essa pessoa para uma eutimia e eu vou observar se sintomas vão permanecer. Na prática, é difícil, né? Porque dependendo da idade, a eutimia é uma coisa muito difícil de você ter 100%. Então, quando a gente pensa numa... Hoje em dia, a gente já fala de crianças, de adolescentes com transtorno do humor bipolar, é um diagnóstico que a gente já... Não é mais como antigamente, como com os transtornos de personalidade, que a gente só vai dar esse diagnóstico na vida adulta. A gente já tem falado bastante, principalmente em outros países, sobre o transtorno bipolar da infância e na adolescência. E aí é muito difícil de você falar essa criança está 100% eutímica, porque a gente sabe que crianças e adolescentes oscilam muito mais. Então, como é que eu sei, de novo, se é um TDAH? Como é que eu olho para as coisas purinhas? Não tem as coisas purinhas na vida real, né? O purinho é só na teoria e é só na pesquisa. Isso que faz ser tão complexo. E aí tem até uma discussão que é: será que é uma comorbidade? Será que é uma sobreposição de diagnóstico? Será que a gente não tem um terceiro diagnóstico, que é um TDAH mais um transtorno do humor bipolar de tanta gente que tem essa comorbidade? Será que não é um funcionamento diferente da oscilação, que seria um terceiro diagnóstico ou um terceiro tipo? E aí eu só trago o questionamento porque a resposta não tem ainda, mas são coisas que nos congressos a gente vê os pesquisadores discutindo. E aí vocês me falam: ai, Tati, discutindo por quê? O que que importa? Eu acho que importa porque muda a conduta. Talvez nossa, como psicólogos, um pouquinho menos, mas também sim, mas um pouco menos porque a gente está lá mais focado na análise funcional, no contexto, mas na nossa conversa com o psiquiatra também sim, né? Eu acho que do ponto de vista do manejo medicamentoso do psiquiátrico, isso altera bastante. Agora, olhando para o nosso papel como psicólogos, eu acho que a gente, principalmente olhando para comorbidades, para sobreposição de sintomas, algo que a gente tem que o tempo todo tá olhando é entender de desenvolvimento. Então, entender de infância, entender de adolescência, até para eu poder olhar como é que eu sei que não é um sintoma normal da adolescência, essas oscilações de humor, da infância, essas oscilações de humor. Qual que é o prejuízo funcional que esse sintoma tem que trazer, né? E posso dar um exemplo, mas eu acho que eu quero te ouvir antes de continuar só monologando. Eu tenho uma pergunta, mas eu quero fazer depois do teu exemplo. Dá o teu exemplo, por favor. Tá, mas tá fazendo sentido esse raciocínio para vocês? Totalmente perfeito. Se pudesse fazer uma ponte, eu faria uma ponte até de. Tem alguns quadros de pessoas que convivem com autismo. Eu observo isso principalmente em adultos, que tem momentos em que elas estão, entre aspas, sem crises, e elas não entram em um episódio de meltdown ou shutdown, elas entram em um período de shutdown, que elas simplesmente ficam sem energia por um tempo, e eu já conversei com outras pessoas, até tenho estudado um pouco sobre isso, e que algumas linhas chegam a falar isso até como se fosse uma depressão autista, que eu tenho que dar mais uma lida para não falar uma besteira. Mas que, por exemplo, de quando nós encontramos até mesmo isso, por exemplo, dentro dos meus pacientes, que alguns que já têm autismo diagnosticado, feito todo o processo, que eles relatam que eles têm, às vezes, um período que eles conseguem ter um hiperfoco, mas que o grande problema, às vezes, não é só o hiperfoco, é esse período de shutdown, de como isso prejudica na vida deles. E que não é tipo um dia, uma semana, é um bloco. E aí é muito difícil e importante falar isso, tipo, contextualizando contigo, porque para quem tá de fora, a topografia às vezes pode parecer muito similar. Ou Uhum. até mesmo falando de casos de uma adolescente que indiretamente eu soube, que era muito comum ela tem o diagnóstico de autismo e que era muito comum ela ter esses episódios que a mãe chamava de depressão autista, que a própria médica falava. Então fica até às vezes complicado. É sobreposição? Não é? É os dois juntos? Aí dá o teu exemplo que eu faço a pergunta que o Murilo mandou pra gente. É, o exemplo que eu ia dar era que eu acho que a gente tem que, quando a gente fala do transtorno bipolar, principalmente agora eu vou falar da infância e da adolescência, que é um pouco para onde você puxou, as ativações elas acontecem aleatoriamente, então não é, por exemplo, ai,
É uma criança que tava zoando com todos os amigos e aí fez uma piada super inadequada, sei lá, subiu na cadeira, tirou a calça e mostrou o bumbum. Dentro de um contexto, eu consigo entender que isso acontece e que às vezes as crianças ficam hiperativadas quando estão nesses contextos de muita bagunça com os amigos. Mas é uma criança que, às vezes, no meio da sala de aula, vai ter uma hiperativação que vai ser muito alta e eu vou olhar e falar: putz, dentro desse contexto, esse comportamento não tá. É, é, é- é quase como se ele não tá combinando com a intensidade da contingência, sabe? Mas eu acho que é isso. Quando a gente. O nosso papel como psicólogos, eu sinto, tratando esses casos, para além de toda a parte psicológica, é ir fazendo a ponte com o psiquiatra também, né? É entender as nuances para ir percebendo e ir somando visões. Eu acho que a Ana Kleiman, que é essa psiquiatra que eu amo e que eu trabalho muito, que eu discuto muito, que ela é da infância e da adolescência, então, e especializada em transtorno bipolar, então a gente tá sempre discutindo essas coisas. Ela me fala, Tati, a pergunta da medicina é que doença esse paciente tem, né? Eu acho que é um pouco até do que a gente está discutindo hoje. E a pergunta que a gente deveria fazer, que eu acho que é a pergunta que a gente faz muito bem como psicólogos, é que paciente essa doença tem? Quem é esse ser humano que está dentro dessa, sei lá, dessa caixa que eu tô colocando, né? E aí o papel desse psicólogo é entender um pouquinho que essa interlocução é importante, que eu preciso ir enxergando a pessoa que tá no meio disso. E aí sim, qual é a função desse comportamento? Em que contexto ele aparece? Vou ensinando o paciente, né? Muito do que a gente faz na ACT pro transtorno bipolar é eu ensinando ele a avaliar, a olhar para as contingências mesmos, é fazer análise funcional e perceber, putz, sintomas pródromos. Tô faz alguns dias que eu percebi que eu tô dormindo a 1 da manhã e eu tô acordando às 6 para ir pro trabalho, e na hora que eu acordo eu não tô morrendo de sono. E aí o sono não vem durante o dia. Se eu consigo perceber isso logo no começo, consigo avisar meu psicólogo, consigo avisar meu psiquiatra, consigo tomar alguma coisa para dormir, induzir o sono e aí ter algumas noites de sono melhor, evitar um episódio. Então, muito do nosso papel que tá acompanhando no dia a dia é também ir fazendo esse manejo, né? E é isso, é muito sutil. O psiquiatra ele vai fazer o diagnóstico por critérios, ele vai. Lógico, os psiquiatras experientes, eles não sentam com o DSM e ficam aplicando a mini para saber o diagnóstico, né? Mas eu acho que é por critério. Ele vai ter os critérios para falar isso é transtorno bipolar ou não é. Mas muito do nosso papel é entender o transtorno, sim, e os critérios, sim, para encaminhar, mas entender também como é que o sintoma se insere na vida desse paciente. Sim, Faz sim. sentido? Acho que faz total sentido. As próximas perguntas, inclusive, estão relacionadas a isso. O Murilo perguntou: o quanto você Eu vou ler a acredita? pergunta aqui, Gustavo, que aí eu já faço que fica. Eu tinha colocado porque eu achei que a gente ia seguir a Ai, ordem, mas já que a gente está numa dinâmica de bate-papo, eu vou aproveitar a situação para fazer a pergunta, né? Tati, você até comentou agora sobre uma paciente sua, né, que falava muito, né? A hipomania ajuda no trabalho. Eu acho que, infelizmente, quem atende pessoas com TAB ou convive com pessoas com TAB já ouviu coisas semelhantes, né? O quanto que a hipomania é desejável, né? Uhum. Ou às vezes o paciente que não quer tomar a medicação porque não quer perder aquele Total. momento de hipomania para poder performar mais. Total. E eu queria te perguntar se a gente tem algum estudo ou o que você teria a dizer, né, sobre se a gente acaba tendo uma preocupação menor, né? Existe um subdiagnóstico de pessoas com TAB tipo 2 que tem mais episódios de hipomania do que de depressão, já que a hipomania, né, ela de alguma forma favorece a pessoa ali permanecer trabalhando e tal. Então, assim, essa pessoa tá mal, ela tá performando, tipo, tá tudo, tá ótima, né? Enquanto que a depressão ou uma pessoa que tem mais episódios depressivos, né? Ou a gente comparando com TEA, TDAH, outros transtornos que prejudicam a performance do trabalho, né? Aí a gente vai ter uma preocupação maior com essa pessoa, né? O que você acha? Perfeita a tua colocação, é gostoso falar sobre isso. Eu acho que o que você tá me descrevendo, idealmente, é uma pessoa um pouco hipertímica, que o humor tá sempre meio elevadinho, né? Então você vê uma hipomaniazinha e a pessoa não oscila com episódios de depressão. No transtorno eu nunca consegui convencer, pelas características da hipomania, eu não tô convencida de que a hipomania não é boa. A hipomania, eu acho que ela é uma delícia, uma hipomaniazinha leve, é tipo,
levinha, ela não traz mega prejuízos, a pessoa fica de fato super produtiva. Onde é que eu pego com os pacientes? Você lembra como você ficou depois? Você sabe que é inevitável? Você sabe que a hipomania ela vem seguida de uma depressão? E que quanto mais episódios você tem, mais graves eles ficam. E aí eu me lembro, essa ideia nem foi minha, eu acho ela genial. Num congresso que eu apresentei, teve um menino de outro país que levantou a mão e ele contou de uma estratégia que ele usa com os pacientes dele, que ele fala, ele faz os pacientes tirarem selfie de como eles estão. Então, tira selfie quando estão super deprimidos, faz vídeo quando estão super deprimidos e o psicólogo guarda. E aí, quando ele tá querendo entrar numa hipomania ou tá entrando numa hipomania e não tá topando medicar pra sair, ele fala, cara, vamos olhar os vídeos, lembrar como você fica, porque você cuidar dessa hipomania, dela não evoluir e de você não ficar um tempão nela, é a gente cuidar pra essa depressão não ser tão ruim. E o transtorno, quando a gente fala que o transtorno bipolar do tipo 2 é tão grave quanto, ou é até mais grave do que o tipo 1, é porque as depressões não perdoam. Então, o estudo que a gente está fazendo lá no HC, ele é pro transtorno bipolar, mas ele é para depressão no transtorno bipolar, porque é o que a gente sabe que mais prejudica. A hipomania, ela não é super prejudicial, a mania é, mas a mania ela é mais esporádica também, são mais raros os pacientes que têm muitas manias muito agudas e muito graves. O que mais mata é a depressão, o que mais traz sofrimento, o que mais traz prejuízo funcional, o que mais traz prejuízo na qualidade de vida é a depressão. E essa depressão meio subsindrômica que nunca vai embora e que tá sempre aí é o que mais traz sofrimento para os pacientes. É o que eles mais falam, tipo, eu nunca volto a ficar 100%. E aí é lógico que para uma pessoa que tá sem respirar, você dá um soprinho de ar fresco, que é uma hipomania, é muito tentador. E aí é um trabalho gigantesco de compromisso com valores. E ter uma vida estável, às vezes, é valoroso para eles, né? A gente traz muito o tratar a estabilidade como sendo uma ponte para cuidar de outras coisas que são valorosas. Mas é muito difícil porque é muito sofrido. Eu acho que a primeira coisa que eu falo para eles é sempre, cara, eu entendo. Eu entendo porque eu já fiquei deprimida e eu sei que, tipo, se tivesse um jeito de eu passar essa depressão e ficar muito bem, eu teria topado na hora. E às vezes essa oscilação entra nesse lugar, né? De que é uma oscilação. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Eu preciso ter uma cópia dele aqui porque eu tô sempre com Alzheimer no consultório. É um livro que chama Bipolar Sim. Gente, só um segundo, porque eu preciso ter uma cópia dele aqui. Não tem. Estão todas no consultório. Ele chama Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. É de uma publicitária que chama Beatriz Garbato, e ela tem transtorno bipolar, e um dos primeiros, ela vai contando meio que crônicas, né, da vida dela com transtorno bipolar, e é um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo que tem e que trabalha com, porque te coloca na perspectiva de viver a vida com transtorno bipolar, que é diferente da gente ficar aqui falando da teoria. E aí, uma das coisas que ela conta, por exemplo, é que um dia ela tava super deprimida, um pano de cheiro, não tava em casa, não queria sair, eu não vou lembrar exatamente porque faz tempo que eu li. E aí as amigas, ai, Bia, vem pro bar com a gente, vem pro bar com a gente. Ela, não quero, não quero, não quero. E aí ela foi. Ela falou, e aí eu fui, aí eu bebi um pouco, aí eu voltei pra casa, e aí eu, de repente, eu acordei, e aí eu tava ótima. E aí o mundo virou colorido de novo, e eu acho que foi a primeira virada pra mania que ela teve. Mas a sensação é essa mesma, de que sai uma nuvem da tua cara, e de repente está tudo ótimo. E é muito perigoso isso, porque você tem o contraponto depois. Tem, A cara, Regina comentou que a Kay Redfield Jamison só aceitou a litioterapia porque não suportava mais as depressões. É isso, a gente. é- essa autora é uma autora que escreve os livros maravilhosos de cortar a alma também sobre a perspectiva do paciente do transtorno bipolar. E a gente vê eles buscarem ajuda quando eles estão em depressão. É raríssimo você ver o paciente buscar ajuda quando ele tá numa hipomania, porque a hipomania. Até na mania a gente vê os familiares trazendo. Na hipomania, não. tenho aqui, mandaram. Uma pessoa tem um Desculpa, paciente. última coisa. Até por isso que o diagnóstico é tão difícil. Porque se o paciente só chega pra você quando ele tá deprimido, fica difícil a gente falar, ele tava em hipomania, ele teve esses episódios de hipomania. Tudo bem. Inclusive, uma coisa que eu ia te falar, por exemplo, dos fatores que começou a me chamar a atenção para investigar e discutir e avaliar, por mais que, tipo assim, se eu avaliasse e desse negativo, seria ótimo. Então a gente só iria tratar essa perspectiva mais do autismo dessa cliente. Foi quando me falaram o seguinte, Gustavo, eu fiz
25 cursos em 72 horas. Aí eu, certo. Isso está alinhado a alguma coisa importante para ti? É, porque 5 desses cursos, cada um custava R$ 4.000, ele estava disponível de graça. E ou eu me induzia a esse episódio de Minimania, que eu estou com medo, ou eu ia perder essa chance, porque você faz a conta, eu não tenho condição de fazer isso. Sim, mas eu acho que é importante a gente saber também que essa indução da hipomania, ela não é uma coisa tão fácil, né? Não é uma coisa que, tipo, os caras, eles têm na mão e eu consigo em um segundo induzir. Sim. Mas, sim, a gente tem que... Eu acho que a gente... A análise funcional, ela é tão importante porque ela permite até a gente olhar para isso, A né? última pergunta que mandaram aqui, muito importante para a gente caminhar para encerrar, é: tem uma paciente com transtorno bipolar e TDAH e tem muitos casos na família com diagnóstico de esquizofrenia. Poderia falar sobre esse aspecto hereditário? Eu não sei de cor a estatística da prevalência do fator hereditário entre esquizofrenia e transtorno bipolar, mas quando a gente olha para a heredabilidade do transtorno bipolar, a gente tem uma heredabilidade que é super alta. Se eu não me engano, tem um estudo que fala de até 80% de heredabilidade, mas a gente vai falar também de. E aí a gente volta para análise do comportamento básico de 3 níveis de seleção. Né? Então, sim, tem um nível que ele é o filogenético, que a gente tem uma heredabilidade, e que isso é importante. É importante por N fatores, é importante porque eu vou cuidar de não usar drogas psicoativas, de não usar, fumar muito cannabis, de N coisas, eu vou cuidar do sono, eu vou cuidar da alimentação, porque eu sei que eu tenho essa prevalência. O meu avô já é falecido, mas ele teve transtorno bipolar e era um transtorno bipolar grave. Eu sei que tá na minha genética. De uma forma ou de outra, tá. E eu preciso estar atenta para isso. Então, tem uma parte que, sim, tem uma herdabilidade muito grande. A outra parte que os estudos mostram pra gente é que ela é importante e ela é bem prevalente, 80% é um grau bem elevado, né? Se a gente for pensar, sei lá, em quão hereditária é a diabetes, em quão hereditário são doenças do coração, é um número expressivo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o ambiente familiar, ele é talvez tão importante quanto é, esse fator para prever se as crianças, se a prole vai ter transtorno, vai chegar a desenvolver o transtorno bipolar ou não. E aí, o que que a gente olha? Que quando os pais buscam. Eu não vou lembrar de dados exatos de pesquisas, mas os estudos mostram pra gente que quando os pais buscam tratamentos e estão estáveis, e o ambiente familiar em casa é um ambiente estável, com menos conflito, com menos estresse, as chances dessas crianças virem a desenvolver o transtorno bipolar no futuro, ela é menor. Mas o que acontece geralmente é que não, quando você tem um pai com transtorno bipolar, geralmente ele não tá tratado. E aí, quando ele não tá tratado, o ambiente em casa, pode ser muito caótico. E aí, essas crianças estão sendo expostas a um ambiente de muito estresse, de muito cortisol, de noites viradas do avesso. E aí, isso vai contribuir também, né? Junto com uma vulnerabilidade genética já. Então, sim, é muito comum a gente ver. Quando a gente começa a olhar para o histórico familiar, putz, a tia tem, o primo tem, o avô tinha, a bisavó tinha. É uma coisa que a gente costuma assim ver, tipo, na família, e às vezes é transtornos do humor. Então, putz, não consigo identificar ninguém que com certeza era bipolar, mas várias pessoas tinham depressão, e aí, provavelmente se você pudesse falar com essas pessoas, você encontraria transtorno bipolar lá, né? Porque é uma anamnese que ela é difícil de fazer retrospectivamente, porque às vezes as hipomanias vão ser atribuídas à personalidade da pessoa. Ah, ela era uma pessoa super alegre, super feliz, super falante. E às vezes não, às vezes tinha episódios de hipomania e aí caracterizava a pessoa assim, mas sim, a gente não pode deixar de olhar para os fatores hereditários, tanto quanto prevenção, quanto como para o diagnóstico mesmo, né? Sim, eu acho perfeito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente poder caminhar para encerrar? Eu acho que esse é o momento que vocês quiserem tirar essas dúvidas com a Tati. Bem, então eu vou caminhar. Opa, a Tivesse Regina mandou tempo, parabéns. se ela Regina, me tivesse fala uma coisa tempo, dessas e eu derreto inteira. Eu vou precisar Rodrigo, emoldurar. quer se fazer ela mais um? tivesse tempo, eu queria que ela falasse um pouquinho da arte com, eu assisti você no Berrecas, mas eu fiquei muito interessada em
aprender mais, saber mais da ACT no transtorno bipolar, onde que eu posso talvez encontrar um pouco isso? É, Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho 2 minutinhos, Gu, pra abrir uma coisa? Você tem tempo ainda. Tá bom. Eu vou mostrar então pra vocês uma parte da aula que eu dou, que eu acho que ela super ajuda a gente, me ajuda a explicar como é que a gente olha pra ACT no transtorno do humor bipolar. Então, posso compartilhar minha tela, Gu? Pode. Tu precisa que eu libere pra ti? Tá liberada. Tá bom. Essa é a aula inteira, a gente vai olhar para todas as coisas. E aí, aqui, esse daqui é o Hexaflex. Vocês estão todos familiarizados com ele? A gente pensa num modelo de flexibilidade psicológica que eu vou, que ele vai ser composto e entrelaçado por esses 6 fatores, que é contato com o momento presente, clarificação de valores, ação comprometida, um self como contexto e não grudado a conteúdos específicos, uma capacidade de dar um passo para trás e olhar um pouco de fora para as coisas, uma aceitação das coisas que a gente não pode mudar. Esse é o modelo do sofrimento psicológico da ACT, né? Da flexibilidade psicológica da ACT. E aí, quando a gente pensa em como é que a ACT pode direcionar o tratamento do transtorno do humor bipolar, né? O que que a gente foi pensando olhando para os componentes da ACT e para como eles poderiam ser úteis para uma pessoa que tem esse transtorno, né? Como é que eu posso usar a ACT em função dessas pessoas? E eu acho que isso é legal porque a gente discute muito sobre usar protocolos e como os protocolos estão distantes da clínica. E, de fato, eu acho que eu nunca usei no meu consultório uma coisa muito protocolar. E a graça desse, entre aspas, protocolo que a gente fez é que ele tem sugestões de exercício, mas, ao mesmo tempo, a gente criou uma teoria que permite eu ter flexibilidade. Eu sei quais, para onde eu estou me direcionando. Eu sei quais são os faróis lá no meio do oceano que eu estou precisando ir. E aí, como eu vou chegar lá? Putz, a ACT tem 1 milhão de exercícios, a não ACT tem 1 milhão de exercícios, tem 200 mil metáforas. Isso, no fim, não importa pouco, importa. Até pode importar para pesquisa, que seja tudo parecido, mas o que importa é qual é o direcionamento que eu estou indo, tá? Então, vamos olhar para esse direcionamento. Isso ajuda a responder a pergunta ou eu tô viajando absolutamente, Rose, é isso? Tá. Então, a gente começa sempre pela aceitação. Então, muito do que eu começo com eles é um pouquinho de que, tá bom, gente, quem tá aqui é porque tem transtorno bipolar. Eu não vou tirar isso de vocês, isso não vai embora. Eu adoraria. Se eu pudesse tirar, eu dedicaria a minha vida pra arrancar isso com a mão de vocês. Não vai rolar, ninguém até hoje tirou a minha ansiedade de mim. Se alguém souber como tirar também, eu agradeceria. Então, tudo bem. Já que isso não vai embora, vamos olhar para como é que você lida com isso, com o que que você luta contra, que estratégia você tem usado para lidar com esses sintomas. Isso é efetivo? Para onde te leva? E aí vocês percebem que são perguntas que, em um primeiro momento, parecem muito gerais da ACT, mas quando eu tô olhando especificamente para o transtorno bipolar, eu tô olhando para como é que você luta contra esse episódio de depressão? Como é que você luta contra sentir que você não controla o teu humor e que hora você entra. Aí a pessoa começa a vir coisas tipo, às vezes eu paro de tomar remédio porque não dá. E aí a gente começa a entrar num lugar de, tá bom, que são os primeiros pensamentos que aparecem antes de você querer parar de tomar seus remédios? Você consegue olhar com distância para esses pensamentos, para esses sentimentos? Consegue se observar tendo esses ímpetos? Você consegue se descolar um pouquinho dele? A hora que você consegue se descolar, você consegue perceber outras coisas e fazer diferente? Quando a gente fala de contato com o momento presente, né? O que acontece antes de você começar a ter sintomas? Você consegue se observar sem se julgar e não começar a se achar ou um foda que tá trabalhando pra caramba e tá sendo super produtivo, ou um incompetente que não consegue controlar os impulsos. E aí você consegue ir percebendo que talvez essas são migalhinhas que vão me contando pistinhas que esse episódio tá chegando. E aí agir de um jeito comprometido em relação a isso, que é talvez falar com o teu psiquiatra, talvez conversar de aumentar a dose do remédio, é talvez contar para o psicólogo, é talvez organizar a rotina de um jeito que você tenha mais tempo para descansar e para dormir. E aí eu acho que, para mim, o caldo, né, o grosso do trabalho que a gente faz é o trabalho com valores. Porque para mim é o que sustenta toda a dificuldade que essas pessoas vão ter que ter para viver a vida que elas querem viver. Então a gente trabalha em algumas sessões do que é valoroso para eles, o que é importante o tempo todo, independente de como você tá. E aí eu acho que essa é uma pergunta básica da arte, mas quando eu olho para essa população, ela é uma pergunta muito importante, porque pensa numa pessoa que hora tá
extremamente deprimida, não consegue levantar da cama, nada motiva, tá anedônica, ou tá muito triste, muito desanimada, sem energia, ora tá com toda a energia do mundo e quer conquistar o mundo e acha que vai dar. Além do senso de self ser muito fragilizado e ser muito, né, a pessoa tem uma noção do eu muito dissociado às vezes, o que é valoroso também parece mudar, né? Putz, ora eu tô aqui super importada em ser uma mãe presente, em cuidar dos meus filhos, em trabalhar, em fazer tudo certinho. Ora eu quero que isso se foda, eu quero sair pra balada, eu quero sair com minhas amigas, eu quero fazer um milhão de coisas. O que é valoroso pra mim? E aí eu tenho um trabalho super profundo de identificar que tem algumas coisas que são valorosas o tempo todo, mesmo que elas não pareçam importantes. E mesmo que elas não estejam sendo o teu maior objetivo nesse momento, e mesmo que nesse momento elas não pareçam ser tua prioridade, você não queira priorizar elas. A gente consegue perceber que algumas coisas são importantes? E aí, quando a gente começa a identificar esses valores, uma coisa que aparece muito é que cuidar da estabilidade do transtorno é sempre uma ponte para cuidar do que é valoroso. Porque fica difícil de cuidar das coisas que são valorosas se eu não cuido de estar estável. E aí a gente traz muito a ideia de que caminhar na direção daquilo que é valoroso não depende de estar sentindo 100% bem, não depende de estar em eutimia. Eu preciso me programar para fazer hoje algo que vai me levar na direção de onde eu quero ir, mas eu preciso me planejar também para quando eu tô em depressão, o que que eu vou fazer? Quando eu tô em mania, o que eu vou fazer? Quando eu tô em hipomania, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para não perder contato com o que é valoroso para mim, a despeito da oscilação de humor que eu posso vir a ter? Isso exige um planejamento mesmo, de escrever cartas para si mesmo. A gente faz tabelas, a gente planeja para isso. É quase que tem uma metáfora que a gente usa, que é aquela metáfora de que a gente arruma o telhado quando não tá chovendo. E é um pouco isso que a gente faz na terapia. E o legal é que eu posso fazer isso no consultório com eles e eu faço isso na pesquisa também. E aí tem uma parte que eu acho que é talvez a parte mais linda, mas é a mais profunda, que é de quem é você para além de quando você está em mania e em depressão, né? Quem é a pessoa que fica aí no meio, que é o tronco dessa árvore, que não importa se ela tá florida, se ela tá careca, se ela tá congelada, mas tem um tronco que é você, que ele tá aí a todo tempo e que isso não é perturbado pelas suas oscilações de humor. E é muito difícil de tocar nisso, né? Porque a gente vê mudanças na casca muito grandes, maiores do que numa pessoa que tem só depressão, ou maiores do que numa pessoa que não tem um transtorno do humor. E para mim, tudo isso é flexibilidade psicológica, e tudo isso é trabalhar ACT, e isso é como a gente pode levar ACT para essa população, sabe? E fazer ACT fazer sentido. Faz sentido para vocês? Olha, dentro da minha perspectiva, quando tu me fala de cuidar da estabilidade, faz totalmente sentido com tudo que eu estudo de cuidar da estabilidade dos meus pacientes com TDAH e dos meus pacientes com autismo. E simplesmente ouvir isso de ti é como se eu ganhasse um presente de Natal. Porque a gente que trabalha muito violentamente, com muita frequência com neurodivergente, isso vira um elo muito importante que conecta o que é valoroso. Então, fez muito sentido. Pode, Legal. pode a gente não ter o TAB, ele pode não ser um tipo de neurodivergência, mas essa parte dessas similaridades de cuidar da estabilidade para cuidar do que é valoroso faz muito Uhum. sentido, porque aí é Muito. quando eles entendem que se eu não conseguir fazer essa ruma de coisa chata, isso vai afetar em como eu quero cuidar dessas coisas importantes. Uhum. E é muito difícil, né? Eu tive uma vez uma das meninas no meu grupo lá do HC que ela me ligou um pouco antes e ela me falou: Ai, Tati, eu não consigo ir porque eu tô. Porque eu tô. Eu vou ter uma crise de pânico e eu não tô muito bem, eu não tô a fim de. E aí a gente foi conversando, eu falei: Olha, você sabe que eu nunca vou te expulsar do estudo por você não vir numa sessão. Você pode estar estourando de faltas, eu talvez não vou poder usar teus dados pra minha pesquisa, mas você vai ficar no grupo até o final, não tem problema, não é sobre isso. Quanto que você vir para a sessão hoje mesmo, não estando sentindo bem, e vamos pensar em como é que a gente vai fazer isso ser possível, porque eu não tô falando venha de qualquer jeito, é você cuidar do seu eu do futuro. É você cuidar do que é valoroso para você. E aí ela falou, é verdade, é isso que eu faço. Sempre que eu não tô bem, eu já não tô bem mesmo, então eu paro de me cuidar. Eu acho que eu tenho que ir pra terapia mesmo, porque isso é o cuidar, de eu poder cuidar dos meus filhos. Então é ir tocando nisso, sabe? Ô, Gu, posso responder uma pergunta? Que a Andressa perguntou se com o protocolo que a gente desenvolveu, a gente envolve a família. Sim. É, é muito difícil tratar transtorno bipolar sem ter rede de apoio. Muito, muito difícil, assim.
a gente lida com o que a gente tem, né? Principalmente quando a gente olha para o contexto HC, a gente não tem um contexto igual ao do consultório, em que a gente tem famílias dispostas a ajudar e que podem vir, e que tem recursos financeiros e até recursos de tempo e, né, para ajudar. Mas o que os estudos mostram, tem um pesquisador da Califórnia, que ele chama David Miklovitz, que ele desenvolveu uma terapia que chama terapia focada na família. E num primeiro momento foi uma terapia focada em adolescentes e crianças com transtorno do humor bipolar, que envolve chamar toda a família e fazer estratégias que envolvem toda a família. E hoje ele está começando a aplicar isso para adultos também. E por que que isso é genial? Porque o discernimento da pessoa que tem transtorno bipolar, ele muitas vezes muda quando a pessoa começa a entrar num episódio de hipomania, num episódio de mania, até numa depressão, né? Quem é que já teve sintomas de depressão ou até de ansiedade, a gente sabe que o nosso discernimento muda, como a gente percebe as coisas muda, como a gente se percebe muda. Então, quando eu tô com os meus pacientes lá no HC, num contexto de pesquisa, no nosso protocolo não envolve chamar a família. Mas tem muitos exercícios que envolvem eles conversarem com a família, eles escreverem uma carta e darem para alguém da família. Tem um exercício que eles designam um. Puta, me esqueci a palavra, a gente usa um termo bom para isso, mas é como se fosse a tua pessoa. Tem uma pessoa que vai ser a tua pessoa designada, que ela tem o direito de te falar, puta, eu tô achando que você tá entrando num episódio. Porque tem um negócio também que a pessoa sente o tempo todo atacada, né? O que eu mais ouço dos pacientes é, cara, Tati, não posso estar feliz um dia que já saem falando que eu tô em hipomania. E não é. E lógico que não é. Todo mundo às vezes fica feliz e fica meio eufórico com alguma coisa boa que acontece. Mas eu confio que tem pessoas que te conhecem tão bem que sabem que a hora que você colocou aquele batom roxo e penteou o cabelo daquele jeito, você tá entrando num episódio. Eu tinha um paciente que falava, Tati, minha mãe fala que quando eu começo a falar com um tom de voz mais aguda, porque eu tô entrando. E é isso, tem pessoas que estão tão próximas a gente que elas percebem. E aí eu preciso dar para essas pessoas o direito de me contar. E aí a gente trabalha muito isso com os pacientes, né? Vamos dar uma carta branca? Às vezes é um papelzinho mesmo, que a pessoa levanta e fala, quero usar. É o papelzinho da gente poder pegar a opinião do psiquiatra. E isso é super importante. Então, foi um protocolo legal de fazer, porque mais do que pensar nele em termos de pesquisa, eu acho que a gente pensou nele em termos de pesquisa, porque a ideia é poder trazer evidência para isso também, né? Poder ter na literatura e conversar com o mundo da psiquiatria. Eu acho que fazer essa interlocução, eu vejo a importância dela. Mas muito era trazer para a vida real mesmo, né? Tô falando com pacientes mesmo, eu não tô só fazendo um protocolo tosco de 12 sessões que no fim não fala com a vida dessa pessoa e que eu tô só cumprindo o meu doutorado. Teve até um dia que eu acho que foi o dia que mudou minha vida como doutoranda e mudou meu estresse como doutoranda, que eu tava atendendo e entrei super estressada na sessão porque estavam falando que, putz, um psiquiatra que tava atendendo com a gente, ele perdeu os dados de não sei quantos pacientes e teve tantos dropouts, não sei o quê, e aí uma paciente me olhou e falou, nossa, Tati, eu sinto que você é tipo uma alma que veio aqui pra tocar minha vida. E aí eu olhei nos olhos dela e eu falei, tá bom, é isso. Tipo, no limite, o que a gente tá querendo é isso, né? São esses pequenos encontros, é poder fazer a diferença nos lugares pequenos. No macro a gente nunca vai fazer, então a ideia é essa e esse protocolo ele é legal porque ele conversa com a clínica também, né? Tipo, você pode ler ele pode, muitas coisas dele podem fazer muito sentido no consultório. Gente, eu vou falar uma frase que disseram no chat. É muito bonito ver uma pessoa falando de algo que ela é apaixonada e que ela gosta e ama. Meus parabéns, Tati. É Obrigada, muito emocionante te ver falando disso. Eu, obrigada. eu queria pedir muito que a gente pudesse tirar uma foto para a gente poder encerrar. E ano que vem nós vamos trazer muita coisa para o nosso SIG. E quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo. Felizmente, a minha impulsividade me faz ter ideias muito loucas que funcionam super bem quando nós temos um time que ajuda. Então, eu agradeço muito a Tati estar aqui, como eu agradeço outras pessoas que estão aqui, que são do nosso SIG, que nos ajudam muito. Por exemplo, o Murilo, que é uma pessoa fantástica, que ajuda muito a gente. A Rainha também, que eu acho que ela não está aqui hoje, mas que, como outras pessoas que estão em outros SIGs e que estão fazendo muita pesquisa e fazendo isso aqui ser fantástico. Mas principalmente quero tirar uma foto para a gente poder celebrar esse momento, porque eu queria muito, depois desse tempo todo, conseguir ouvir a Tati falando da pesquisa dela, porque eu passei
A BPMC tentando assistir e a CBS tentando assistir. Valeu, Gu, gente. Não é nada demais. Eu tô sempre falando da mesma coisa em todos os lugares, então vocês vão me ouvir falando disso por aí um monte ainda. Deixa eu ver aqui, visualizar em galeria. Gente, quem puder ligar a câmera, por favor, ligue. Eu agradeço muito por todo mundo estar aqui. Eu Eu que quero agradeço. muito tirar essa foto. Deem um sorrisinho em 3, 2, 1 e. Mais uma, 3, 2, 1 e. Pronto. Gente, muito obrigado por hoje.